Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos conversar um pouco sobre o tema nome empresarial. Especificamente nessa aula, vamos conversar um pouco sobre o tema firma e o tema denominação, que é um tema importantíssimo aí para a prática empresarial, para a OAB e também para a minha prova, né pessoal? Vamos lá então, ó. Nome empresarial, né? Vamos bater um papo aqui sobre esse tema, o que vem a ser importante, o que eu posso destacar inicialmente neste aspecto. Primeiramente, tá? Coloquei aqui, ó, nome empresarial. O nome empresarial tem a função de identificar o empresário. Nome civil de uma pessoa física neste caso. Então aqui, ó, inicialmente, o nome empresarial, ele é feito para identificar o empresário, né? Quanto ali, ó, é uma identificação do empresário. Ele se igual à questão da pessoa física. Quando eu falo em pessoa física nesse caso, quando eu tenho o nascimento da pessoa, ele tem que levar para o registro. E a partir daquele momento, ele tem o seu nome, né? A sua identificação nesse caso. Por exemplo, meu, Pedro Henrique Sanches. Beleza. Essa é a minha identificação, é o meu nome, né, empresarial. Meu nome civil nesse caso. Agora, a empresa também é assim. Quando eu falo em nome empresarial, quando eu vou lá registrar a minha empresa, eu também tenho que criar o meu nome neste caso. E aí eu vou colocar lá, empresa, Globo Calçados, né, padaria, que gostoso, né, o próprio nome da pessoa nesse caso, tá? E ali eu crio o nome. Então é a identificação do sujeito, da empresa, identificação jurídica, a identificação da relação jurídica neste caso. Deixo bem claro já de início, pessoal, que nome empresarial é uma coisa e a marca é outra, tá? Se você pegar aí algumas empresas, você vê lá o nome empresarial da empresa por exemplo, Calçados Brasil. Aí você vê na plaquinha, na placa lá na rua, tá assim, Calçados Que Bom. Opa, professor, mas são nomes diferentes? Sim, a marca é identificação visual, pertence à propriedade industrial sobre o tema. Né? Aqui não, aqui é o nome do sujeito que ele possui. Então, o professor Pedro, por exemplo, meu nome é Pedro Henrique. Esse é como se fosse meu nome empresarial. Se eu tivesse algum apelido ou algo assim, esse seria a minha marca, a minha identificação para a sociedade, neste caso, perfeito? Então, marca é uma coisa, nome empresarial é outra. Vou até conversar um pouco mais sobre isso, mas adianto para vocês que é muito comum o aluno se confundir e achar que é a mesma coisa. Mas marca é uma coisa e nome empresarial é outra coisa. São coisas distintas neste caso, ok? Fique atento a isso, tá? Então, é como se fosse assim, ó, a marca, entre aspas, é um apelido e o nome empresarial, o nome do sujeito por si só, onde eu vou registrar o meu nome lá, que vai estar nesse caso, ok? Vamos lá então, pessoal, ó, adiante, né? Qual que é a finalidade do nome empresarial nesse caso? Então, lá assim, ó, individualizar a sua atividade, revelar o tipo de sociedade, tipo societário, né, optado pelos sócios, a responsabilidade deles se é limitada ou ilimitada, o objeto social da empresa. Então veja, esses aqui ó, são só algumas das finalidades que existem quando eu dou nome empresarial. Veja pessoal, pelo nome empresarial eu consigo identificar tudo isso na sociedade. Então, primeiramente, eu vou individualizar a empresa, eu vou ver se essa empresa, qual que é a empresa. Eu não estou mais trabalhando com uma pessoa física, eu estou trabalhando agora com uma pessoa jurídica, como regra geral. Também, né, o tipo societário. Eu vou ver lá, pelo nome empresarial, professor? Pelo nome empresarial. Vai estar assim, então lá, Pedro Henrique e João, Sociedade Limitada, LTDA. Opa, eu sei que aquilo lá é uma limitada. Né? Tá lá assim, Eireli, Pedro Henrique, ou se não, igual eu dei o exemplo lá, Calçados Brasil, ponto. Eireli, opa, eu sei que aquilo lá é uma Eireli, né? Então eu consigo também identificar a própria sociedade, ou qual que é a espécie societária naquela questão, limitada, anônima, com medida por ações, enfim, vai estar numa cooperativa, por exemplo. Tudo isso eu consigo identificar pelo nome empresarial. Além disso, ó, se é limitada a responsabilidade do sócio ou ilimitada, pelo nome empresarial também eu vejo. Eu consigo bater o olho lá no nome empresarial, vamos falar daqui a pouquinho, e ver se é limitada ou se é ilimitada nesse caso. O sócio responde pela dívida ou não responde pela dívida. Perfeito? Então, consigo ver também pelo nome empresarial. E também o objeto social da empresa. Se é atividade de calçado, vestuários, atividade industrial, também eu consigo ver pelo nome empresarial. Então veja, pessoal, olha a quantidade de coisa eu consigo ver só olhando o nome empresarial neste caso. Tá? Então, por isso que eu falei que é tão importante
Muitas vezes você vai fazer um negócio com uma empresa, eu sou pessoa jurídica, vou vender para pessoa jurídica alfa. Tranquilo, eu posso fazer isso? Posso. É só pegar o nome empresarial da empresa, o nome empresarial, não a marca, tá? O nome empresarial eu vou identificar se o sócio é responsável, qual que é o tipo societário, né? Qual que é o objeto da empresa, tudo isso eu consigo identificar neste caso, perfeito? Então, o nome empresarial serve também para essa função. São uma série de finalidades existentes. Tem outras aqui as mais comuns existentes nesse caso, ok? Vamos lá então, pessoal, adiante aqui, ó. Fundamento legal. Professor, onde está isso, professor? Lá no Código Civil, tá? No capítulo 2, tá assim, ó, do artigo 1155 até o artigo 1168. Então, o segundo capítulo lá do Código Civil é do nome empresarial, lógico, da parte empresarial, né? Do artigo 1155 até o artigo 1168 do Código Civil. Vamos iniciar aqui pelo primeiro artigo, ó. Artigo 1155. Diz assim, ó. Aqui, ó, artigo 1155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação dotada de conformidade com esse capítulo para o exercício da empresa. Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associação e as fundações neste caso. Então vamos lá, pessoal. Ó. O que dá para extrair inicialmente desse artigo 1155? Que o nome empresarial possui duas espécies. O nome empresarial pode ser uma firma ou pode ser uma denominação. Então, quando eu falo em nome empresarial, eu posso trabalhar em duas possibilidades. Ou vai ser uma firma, ou vai ser uma denominação neste caso. São coisas distintas, que a partir de agora vou explicar uma por uma neste caso, o que é uma firma e o que é uma denominação neste caso. Então, anotem no seu caderninho que o nome empresarial possui duas espécies, ou é uma firma ou é uma denominação neste caso. Comigo aqui, pessoal, ó. O que é essa firma? Então, a primeira espécie, a firma. Então, a firma é a assinatura da pessoa, empresa individual, né? Então, aqui, ó, o nome da pessoa física deverá constar em sua inscrição na junta comercial. Diz aqui o artigo 1156, o artigo na sequência. O empresário opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade neste caso. Então, assim, pessoal, ó. A firma, neste caso, é a assinatura, então duas espécies, né? Firma e denominação. O nome empresarial na firma, neste caso, é cabível para os empresários individuais. Então, quem possui uma empresa individual tem que usar a firma, tá? Então, por exemplo, quem utiliza a empresa individual tem que usar a firma. E a firma é a assinatura pessoal da pessoa, é o próprio nome da pessoa. Então, por exemplo, se eu sou empresário individual, neste caso, por exemplo, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, neste caso, uma empresa individual. Ok, neste caso, do artigo 966 do Código Civil, neste caso, obrigatoriamente, eu vou ter que utilizar a firma, neste caso. E a firma, ela é constituída tão somente pelo nome do sujeito. Eu vou colocar o nome lá, Pedro Henrique Sanches, é o nome do sujeito que eu vou colocar. Professor, eu posso criar uma identificação, colocar lá, pão, padaria, que bom? Não. Nesse caso, se você é empresário individual, obrigatoriamente você deve utilizar a firma nesse caso, que será seu próprio nome neste ponto. Então lá vai ser Pedro Henrique Sanches, EPP, por exemplo, empresa de pequeno porte. Pode ser? Pode. Mas eu tenho que utilizar sempre o meu nome neste caso. Professor, mas eu posso criar uma marca e colocar um nome de padaria aqui gostoso? Pode. A marca você pode fazer, tá? Mas aqui, o nome empresarial vai ser o seu nome. Então, se eu for hoje na junta comercial e procurar, vou procurar o do João. O João, eu sei que o João é um empresário individual. Vê lá do João, vai estar o nome dele. João, bora lá, completo lá, João, enfim, né, o nome completo do sujeito nesse caso. Porque a firma só opera por nome do sujeito, nome do empresário neste caso. Tem até alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, Pedro Henrique Sanches, ME, né? Ou Pedro Henrique Sanches, professor, ME, EPP, empresa de pequeno porte. Ou com o ramo da sua atividade, Pedro Henrique Sanches, comércios de bebidas, EPP. Posso colocar? Posso. Então, assim, é facultativo colocar o ramo da atividade, mas eu posso colocar. Mas é obrigatório colocar o nome do sujeito, Pedro Henrique Sanches, né? É obrigatório. Eu posso colocar até o ramo que eu estou trabalhando. Ou até um apelido.
Pode ser? Pode. Mas não, eu vou ter que colocar Pedro Henrique Sanches, carpintaria, professor, enfim, né? Ah, o cara tem um salão de cabelo, conhecido como Bigode. O cara coloca lá, João Antônio Silva Bigode. EPP, posso? Posso. É facultativo colocar o apelido. Como também é facultativo colocar a atividade. Por exemplo, lá, como eu coloquei ali, ó, comércio de bebidas. É facultativo também. Mas deixo bem claro esse ponto, né? O nome do empresário tem que estar estipulado lá neste caso. É obrigatório colocar o nome do sujeito neste caso. Beleza? Fique atento a isso, tá? E a denominação, professor? Então a firma é uma, a denominação é outra. O que é denominação? Aqui não, né? Aqui é designação expressa, né? Não identifica o nome do sócio. Então aqui, ó, a denominação deve designar objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um dos sócios ou mais sócios nesse caso. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, na denominação, eu vou criar uma expressão. Por exemplo, Banco do Brasil, né? Olha ali, ó, Restaurante Maringá. Se eu for lá hoje na junta comercial e pegar o nome empresarial, vai estar lá, junta comercial, vai estar lá, Restaurantes Maringá. Por quê? Porque é uma denominação. A denominação, eu vou criar uma expressão nesse caso. Tá? Posso até colocar o nome do sócio, nada impede, mas eu posso também criar uma expressão, criar uma nomenclatura. Padaria, que gostoso, né? Pão fresquinho, enfim, posso criar ali uma expressão, não precisa ser o nome do sócio, ok? Então aqui, pessoal, ó, o nome empresarial tem duas espécies. Ou é uma firma, a firma nesse caso é a identificação do empresário, então Pedro Henrique nesse caso, tá? Do empresário individual, ou eu posso ter uma denominação. Na denominação eu vou utilizar nesse caso uma expressão, vou criar um nome novo, né? Por exemplo lá, Banco do Brasil, Banco Itaú, por exemplo. A denominação é um nome novo, não está o nome dos sócios ou o nome do empresário lá no nome dele, correto? Está lá, Banco Itaú neste caso. Ok? Com isso, pessoal, aqui adiante, ó, a responsabilidade dos sócios. Artigo 1157 diz assim, ó, a sociedade em que houver sócio de responsabilidade ilimitada opera sobre firma, na qual somente os nomes daquele poderão figurar, passando para formá-la a ditar o nome de uma deles, expressão e companhia ou sua abreviação. Né? Ficam solidariamente e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sobre a firma social, aqueles que, por seu nome, figurarem na firma da sociedade que tratar esse artigo. Então aqui, pessoal, ó, talvez fique uma dúvida assim, professor, quando eu vou utilizar, firma e quando eu vou utilizar denominação? Talvez fique essa dúvida, né? Bom, neste caso, pessoal, eu vou ter que ver a responsabilidade da sociedade. Se for uma responsabilidade ilimitada, repito, uma responsabilidade ilimitada, ou seja, o patrimônio particular responde pela dívida. Neste caso, tem que utilizar a firma, como regra geral. Se for uma sociedade limitada, de responsabilidade limitada, ou seja, limitada ao patrimônio da empresa, não ataca o patrimônio físico, só o patrimônio jurídico da empresa. Neste caso, ela vai utilizar a denominação, salvo quando a lei, né, estipular uma nova regra nesse caso, para a sociedade especificamente. Tá? Então, assim, se for ilimitada, vou utilizar firma. Se for limitada, vou utilizar a denominação. Perfeito? Igual está no artigo aqui, a sociedade que houver sócios de responsabilidade ilimitada opera sobre a firma neste caso. É a firma que ele vai utilizar. Então, por exemplo, ó, o empresário individual. Então, quem é empresário individual aí, por exemplo, empresário individual que tem uma MEI, né, que tem uma empresa de pequeno porte, empresário individual, do 966 do Código Civil. Esse cara, a gente sabe, esse empresário, a gente sabe que a sua responsabilidade é ilimitada. Ou seja, o patrimônio físico responde pela dívida. Então, ele recebeu uma herança, ele tem um carro no nome dele, responde pelas dívidas? Responde, porque ele tem uma responsabilidade ilimitada. Neste caso aqui, esse empresário individual responde pelas dívidas, particularmente, ou pessoa jurídica também responde pela dívida, nesse caso. E aí, ele vai operar sempre pela firma neste caso. Agora, por exemplo, ó, uma sociedade anônima, nesse caso. A sociedade anônima, a gente sabe que a responsabilidade do sócio é limitada ao patrimônio da empresa, correto? A sociedade anônima, nesse caso,
os sócios, como regra geral, não respondem pela dívida. Só responde pela dívida a própria pessoa jurídica nesse caso. Beleza, a sociedade anônima opera sobre a denominação neste caso. Perfeito? Lógico, se a lei especificamente do que tratar a sociedade regulamentar algo diferente, até é possível. Mas como regra geral, inicialmente, ilimitada, firma, limitada, denominação neste caso. Ok? Então, quero ter uma empresa individual, sou empresário individual, quero operar sob denominação, posso? Não, você vai sempre operar sobre a firma, vai ser o seu próprio nome neste caso. Ok? Tem uma sociedade limitada, você vai utilizar pela denominação neste caso, como regra, né? Nesse caso. Ok? Então aqui, pessoal, então fechando aqui, deixa eu ver se mais uma coisinha aqui da aula. Não, vamos na próxima aula falar sobre isso. Então vimos aqui hoje sobre o nome empresarial. O nome empresarial tem duas espécies, ou é a firma ou a denominação. Ao depender da responsabilidade do empresário, será uma firma ou será uma denominação neste caso. Ou seja, se for uma responsabilidade ilimitada, ilimitada é firma. Né? Se for uma responsabilidade limitada, é uma denominação neste caso. São coisas distintas neste ponto. A firma, neste caso, é o próprio nome do sujeito. Então, Pedro Henrique Sanches, neste caso. Podendo, facultativo ao empresário, colocar, por exemplo, um apelido na frente ou colocar o ramo de atividade na frente. Beleza? A denominação, como regra geral, é uma expressão, né? Neste caso, então eu vou criar uma nomenclatura para aquela sociedade. Vou realmente batizar ela como um novo nome neste caso. E isso é a denominação. Perfeito? Então, fechamos por aqui. Muito obrigado por sua presença aí. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos, hein?